Bom dia, gracinhas! Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Hoje é dia de atividade de ciências humanas e nós vamos continuar a estudar as regiões do Brasil. Nós já vimos um pouquinho, né, das 5 regiões: região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Aí nós estudamos um pouco mais da região Norte e também da região Nordeste. E agora nós vamos nos focar na região Centro-Oeste do Brasil. Aqui nós temos o mapa do Brasil e em laranja nós temos apenas os estados que formam a região Centro-Oeste. Então, vocês podem ver que está aqui MT, de Mato Grosso, MS, Mato Grosso do Sul, GO, Goiás e DF, Distrito Federal. Algumas informações aí sobre a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é a segunda maior região do Brasil, ok? Ficando atrás apenas da região Norte. Mas ela não é tão populosa assim, ou seja, não tem tanta gente morando não, viu? Apesar de ser uma região grande, não tem tanta gente morando. E vocês sabem por que não tem tanta gente assim, juntinho lá no Centro-Oeste? Porque uma boa parte do Centro-Oeste é formada por áreas não habitadas, por grandes plantações, grandes áreas que servem também para a criação de gado, tá? Entre as 5 regiões do Brasil, a região Centro-Oeste é a única que não é banhada pelo mar. Não tem uma praiazinha sequer na região Centro-Oeste. E na região Centro-Oeste, como nós já vimos, está a capital do Brasil, Brasília, que é o centro das decisões políticas. E onde está Brasília? Brasília está aqui, né? Ó, tá vendo estão vendo esse quadradinho aqui, né? Esse quadradinho todo é o Distrito Federal, né? Tá aqui, DF, Distrito Federal, que se refere a este quadradinho. Dentro desse quadradinho tem várias cidades, tá? E uma delas, a mais importante, a capital, é Brasília, que é também a capital de todo o nosso país. Os estados da região Sudeste são Mato Grosso, MT, a sigla, né? Vocês lembram que eu falei? Todo o estado tem uma sigla. Mato Grosso MT, cuja capital é Cuiabá. Mato Grosso do Sul, MS, cuja capital é Campo Grande. Goiás, GO, cuja capital é Goiânia. E o Distrito Federal, DF, cuja capital é Brasília. Lembrando que o Distrito Federal não é um estado, ele é um distrito federal, tá? É o único no Brasil. Nós temos 26 estados mais um Distrito Federal. Agora nós vamos falar das principais atividades econômicas da região Centro-Oeste. Atividades econômicas são aquelas atividades que as pessoas fazem para sobreviver, para gerar riqueza, né? As principais atividades econômicas da região Centro-Oeste são, em primeiro lugar, agricultura. Agricultura significa plantação, como vocês estão vendo bem aí na imagem, né? A economia da região se baseia principalmente na plantação em larga escala de soja, milho e trigo. O que significa plantação em larga escala? Significa aqueles terrenos bem grandes, sabem? Aquelas fazendas com terras bem grandes e aquelas plantações a perder de vista. E, em geral, nesses terrenos são cultivadas apenas uma variedade de planta, tá? Então, se você tem uma plantação de milho, é só plantação de milho, a perder de vista. Se você tem plantação de soja, é só plantação de soja, a perder de vista, tá? Isso é o que a gente chama de monocultura, ou seja, a plantação de apenas uma variedade de alimento em uma grande área. Outra atividade econômica muito importante também na região Centro-Oeste é a pecuária. O que significa pecuária? Pecuária significa criação de animais,
Mas não é que nem a gente cria um cachorrinho em casa, tá? Não é isso não. É criação de animais com uma perspectiva econômica, né? A pecuária, no caso da região centro-oeste, se foca no gado bovino, ou seja, vaca, boi, né? E gado suíno, que são os porquinhos, como vocês podem ver aí na imagem, né? Os porcos, as vacas, os bois, certo? Dentre as várias criações que constituem a pecuária, a bovinocultura, ou seja, a criação de boi, é a mais representativa da região. São cerca de 70 milhões de cabeças de gado. O Centro-Oeste responde por cerca de 36% da produção nacional de gado, ou seja, lá nós encontramos o maior rebanho do Brasil. E a segunda principal criação é a criação de suínos, mas a criação de suínos não está tão concentrada como a de bovinos, né? Os criadores estão dispersos na região, no sul de Goiás e no Mato Grosso do Sul. Ah, sim, mas não é apenas de pecuária e agricultura que vive a região centro-oeste, não. Mais recentemente, começaram a se instalar na região importantes indústrias, principalmente em Anápolis, em Goiás. Lá foi desenvolvido um importante distrito agroindustrial, ou seja, indústrias que se utilizam de produtos agrícolas. Lá nós encontramos o maior polo industrial de Goiás, com uma grande infraestrutura, o que atraiu vários investimentos para a região. Lá nós temos indústrias farmacêuticas de pequeno e grande porte, indústrias de fertilizantes que se usa no solo, né, para deixá-lo mais fértil, madeireiras, indústria automobilística, ou seja, a produção de carros, né, e de maquinário agrícola, como o trator, enfim, aqueles maquinários próprios para se plantar, para melhorar a produção agrícola. E por último, mas não menos importante, na região centro-oeste nós também temos a mineração. Sim, mineração, ou seja, retirar da terra minérios, como o próprio minério de ferro, né? Então vocês podem ver que as atividades econômicas na região centro-oeste são bem diversificadas. E onde ocorre a mineração na região centro-oeste? Principalmente no maciço do Urucum, nas proximidades de Corumbá, lá no Mato Grosso do Sul. E aqui a gente pode ver algumas dessas imagens da mineração lá, né? Ou seja, eles vão cavando as pedras realmente, né? E também o solo em busca dos minérios de ferro. Não apenas do minério de ferro, mas também do manganês. E vocês sabem qual é a companhia, a empresa que explora? É a Vale, que é a maior mineradora do Brasil e uma das maiores do mundo. A Vale, que também é a responsável, né, pelas duas barragens que se romperam em Minas Gerais, né, em anos anteriores. Mas é claro que nem tudo são flores nas atividades econômicas. Muitas das atividades que o homem faz, como vocês bem sabem, geram consequências, e muitas delas consequências graves para o meio ambiente. E isso nós vimos quando nós estudamos tanto a região norte quanto a região nordeste do Brasil. E aqui na região centro-oeste não é diferente, pessoal. Sim, nós, seres humanos, em nome do nosso modo de viver, para que nós tenhamos tantos objetos à nossa volta, para que nós possamos comprar tanto como a gente gosta de comprar, nós acabamos destruindo, em boa parte, os recursos naturais. É lógico, eu não estou dizendo para que nós paremos de comprar ou paremos de ter o nosso modo de vida exatamente como é, mas talvez a gente precise refletir um pouco mais sobre as formas utilizadas para a produção dos bens que nós utilizamos, porque do jeito que a gente está fazendo, realmente não vai sobrar muita coisa. E nós colocamos, inclusive, em risco a nossa própria sobrevivência, nós seres humanos, a nossa sobrevivência no planeta. E aqui, então, nós vamos focar um pouco nesse slide sobre os impactos ambientais das atividades econômicas na região centro-oeste. Então, vamos lá. Tanto a pecuária
quanto à agricultura das monoculturas, ou seja, aqueles grandes pedaços de terra produzindo apenas um tipo de alimento, né, como o arroz, o trigo, a soja, o milho, causam sérios problemas ao meio ambiente na região centro-oeste. Grandes áreas de vegetação nativa são devastadas, ou seja, são retiradas, são cortadas para plantação e criação de gado. A maior parte do solo na região centro-oeste já não é muito boa, naturalmente, é bem pobre em nutrientes devido aos grandes períodos de seca. E para poder tornar o solo mais fértil para soja, trigo e milho, os fazendeiros usam uma série de produtos químicos, mas produtos pesados mesmo, né? Fertilizantes, agrotóxicos. E como nós sabemos no Brasil, em muitos casos, muitos mesmo, é utilizado uma quantidade muito maior do que o permitido de agrotóxico. E além de usarem agrotóxicos que são proibidos por lei. Então, eu conheço casos, por exemplo, de produtores de tomate na região que nem comem o próprio tomate, porque sabem da quantidade de agrotóxico que foi posto. Isso não é só na região centro-oeste do Brasil, isso a gente encontra no nosso território inteiro. Em outros países também, mas no Brasil a situação está particularmente caótica, assim. Nós estamos nos envenenando cada vez que nos alimentamos, mesmo com produtos naturais, devido à enorme quantidade de agrotóxico utilizado nas nossas comidas. E isso é particularmente preocupante na região centro-oeste, porque o solo não é muito bom. Então, para conseguir aumentar a produção, os fazendeiros utilizam muito agrotóxico. E também, para fazer a produção render e vingar, eles usam produtos transgênicos. Produtos transgênicos são produtos que vêm de sementes alteradas geneticamente em laboratório para ser mais resistente a pragas, para amadurecerem mais cedo, para renderem mais. Por exemplo, quase todo o milho que nós comemos no Brasil é milho transgênico. E não há muitas pesquisas a respeito, então a gente realmente não sabe se esses produtos transgênicos são 100% seguros para a nossa saúde. Além disso, a criação do gado também afeta o solo de uma forma bem interessante, porque o gado ele é pesado, né? A vaca, o boi. E eles pisam, né, no solo, lógico. E conforme eles pisam, as suas pisadas compactam aquela terra. E isso leva à erosão, ou seja, à destruição e à desertificação, porque vai destruindo a vegetação conforme vai pisando. E o solo perde ainda mais nutrientes. E nós temos também agora a questão das barragens, né? Como vocês viram, no centro-oeste nós temos mineração. E a mineração gera rejeitos, ou seja, aquela terra, né, que foi remexida em busca dos minérios e que foram rejeitados, né? Assim como nós vimos em Minas Gerais, aqui na região sudeste, na região centro-oeste também existem essas barragens de rejeitos. E elas são consideradas pelos especialistas também de alto risco para rompimento. Vocês se lembram bem das imagens, né? Aquelas imagens catastróficas da barreira se rompendo em Minas Gerais. E essas barragens com alto risco de rompimento lá na região centro-oeste também apresentam um dano potencial grave à vegetação e rios do entorno. Agora nós vamos falar dos biomas no centro-oeste. O que são biomas, né? Biomas são um conjunto grande de vegetação que influencia no clima, influencia também na flora, né, na vegetação e na fauna, que são os animais. Então, os biomas é o conjunto da vegetação, dos animais e de um clima de uma determinada região. O centro-oeste, para vocês terem uma ideia, possui 3 biomas diferentes. Então, olha lá, na região centro-oeste nós podemos encontrar a presença de 3 vegetações distintas. O cerrado, o pantanal e a floresta amazônia. Sim, também tem a Amazônia no centro-oeste. Vamos ver um pouquinho mais de cada uma delas?
O cerrado. Se vocês olharem aqui no mapa do Brasil, o mapa do Brasil está em verde, e em verde escuro nós temos onde ocorre o cerrado brasileiro, né? Então, se vocês perceberem, esse tipo de vegetação não está só na região centro-oeste, né? Também se estende aqui numa parte da região nordeste, chega também numa parte da região sudeste. E como é que é esse cerrado? Se vocês olharem aqui na imagem abaixo, vocês vão ver, né? Nessa região onde existe o cerrado, é uma região também um tanto seca, né? Por isso que também nós chamamos o cerrado de savana brasileira. Os galhos, eles são tortos e as árvores são baixas, tá? Então, vou ler aqui para vocês. Também chamado de savana brasileira, o cerrado apresenta vegetação baixa, com gramíneas, grama, né? E arbustos. Árvores de médio porte com galhos tortuosos e raízes profundas, que auxiliam na busca de água durante a estação seca. As raízes são bem profundas, porque o cerrado passa por períodos de bastante seca. Então, isso é importante, porque quanto mais profundo, mais chance tem aquelas árvores de encontrarem água. O cerrado é um dos biomas mais ameaçados do Brasil. 51% da vegetação nativa do cerrado já foi desmatada para a criação de gado, plantação e mineração. Outro bioma da região centro-oeste é o Pantanal. Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre o Pantanal, né? Pantanal lembra pântano, lembra lama. O Pantanal é um bioma que só existe aqui nessa região do Brasil e pega um pouquinho também dos nossos vizinhos. Então, se vocês observarem aí o mapa do Brasil, vocês vão ver aqui em verde mais claro onde fica localizado o Pantanal no Brasil, certo? Vou ler aqui para vocês então. Esse bioma está localizado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai e abrange os estados brasileiros do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ainda uma pequena parte dos países Bolívia e Paraguai, onde é chamado de Chaco. Então, na Bolívia e no Paraguai, eles chamam o Pantanal de Chaco. O Pantanal, é o menor bioma brasileiro. E é a maior planície de inundação do mundo. O que é uma planície de inundação? Uma planície, um terreno baixo, né? Não é alto, é um terreno baixo que fica totalmente inundado durante o verão, que é o período das chuvas. Olha essas imagens, que coisa linda, né? O Pantanal tem uma das faunas, né, do conjunto de animais mais diversos do mundo. E se vocês olharem a segunda imagem, vocês vão ver uma imagem aí do Pantanal, com as suas árvores e os seus rios. Eu particularmente não conheço o Pantanal, mas tenho muita vontade de ir. Na época das chuvas, ou seja, no verão, o Pantanal fica praticamente intransitável por terra, ou seja, não dá para você andar, porque ele é uma planície inundável, fica inundado, né? Enquanto no período da seca, que é no inverno, os rios secam e sobra o barro. Daí o nome Pantanal, de pântano, né? Barro. O solo que se forma nesse período é utilizado como áreas de pastagens para o gado. Então, no inverno, muitos fazendeiros levam o seu gado para o Pantanal, porque fica relativamente propício para que o gado paste lá. É lógico, né? O Pantanal não é diferente do Cerrado quando a gente fala em termos de destruição. Nas últimas 3 décadas, o Pantanal vem sofrendo agressões pelo homem. Atualmente, os impactos ambientais e socioeconômicos no Pantanal são muito evidentes, e eles decorrem da inexistência de um planejamento ambiental que garanta a sustentabilidade dos recursos naturais desse importante bioma. Ou seja, destruição, né, gente? Destruição para plantar, para criar gado, para utilizar os rios, as árvores como madeira, né? A expansão desordenada e rápida da agropecuária, com a utilização de pesadas cargas de agroquímicos, lembra que nós falamos como os agrotóxicos, os fertilizantes, a exploração de diamantes e de ouro, com utilização intensiva de mercúrio. O mercúrio é um metal pesado, muito utilizado na mineração, que contamina muito o solo. São responsáveis por profundas transformações regionais.
Algumas dessas transformações vêm sendo avaliadas pela Embrapa Pantanal como a contaminação de peixes e jacarés por mercúrio e diagnóstico dos principais pesticidas, que são venenos utilizados para matar micro-organismos indesejados, e a gente também se alimenta disso, né? Se a gente come um alimento que foi contaminado com pesticida, nós também nos contaminamos. Se nós comemos um peixe que se contaminou num rio que tinha mercúrio da mineração, a gente também está se contaminando. E por último, mas não menos importante, a Amazônia. Nós já conversamos sobre a Amazônia quando tratamos da região norte do Brasil, mas como vocês podem observar aí no mapa, a Amazônia também recobre uma parte da região centro-oeste. Como eu falei para vocês na outra aula, a Amazônia ela não se restringe ao Brasil, vocês lembram? Nós também encontramos o bioma amazônico, né, a floresta Amazônia, em outros países, né? Observem aí no mapa comigo. Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia também tem floresta amazônica, certo? E no Brasil, além da região norte, nós também temos a Amazônia numa parte da região centro-oeste e também uma parte na região nordeste. Então, conforme está escrito aqui, a floresta amazônica recobre uma larga extensão territorial na América do Sul. Parte da região centro-oeste do Brasil também é recoberta pela Amazônia, ao norte do Mato Grosso, na mesma faixa de ocupação com clima equatorial úmido, uma floresta bastante quente e úmida. Nessa área existem muitas reservas conservadas pela lei, né? Mas nós sabemos que ultimamente, principalmente, vem ocorrendo graves invasões a reservas ambientais e também reservas indígenas. Isso acontece há muitos anos, é fato, mas mais recentemente isso vem piorando bastante, e a gente pode acompanhar no noticiário, e nós também trabalhamos isso na aula anterior, a luta de muitos povos indígenas pela preservação de suas terras nativas, né? Então, existem muitas disputas em uma das faixas de fronteira agrícola do Brasil. Envolvem índios, poceiros e grileiros latifundiários. Grileiros são pessoas que se apossam da terra e depois dizem que são donas. E há, inclusive, um projeto em tramitação no Congresso Nacional para legalizar a posse desses grileiros, ou seja, pessoas que invadiram as terras, muitas terras de reservas e terras indígenas, e que agora simplesmente podem receber do governo um certificado dizendo que a terra é realmente deles. E aí a gente se pergunta, será que o crime realmente não vale a pena no Brasil? Porque os grileiros são criminosos, que estão invadindo terras oficiais e devastando. E eles podem receber agora um certificado, digamos assim, de que eles estão legalizados. A disputa de terra é uma questão muito séria no nosso país. É claro, pessoal, que eu não tirei todas essas informações apenas da minha linda cabecinha. Eu pesquisei em vários sites, né? Então, aqui são os sites em que eu pesquisei. Se vocês quiserem entrar nesses sites e ver mais informações, podem entrar, tá bom? Lembrando que é muito importante, quando nós fazemos uma pesquisa, anotarmos a fonte, anotarmos de onde nós tiramos as informações, porque senão nós podemos ser acusados de plágio, ou seja, de cópia, né? Porque se eu escrevo algo que não fui eu que escrevi em primeiro lugar, eu estou copiando de outra pessoa, eu preciso dizer quem foi que escreveu em primeiro lugar, porque senão eu posso ser acusada de plágio. Façam isso nas pesquisas de vocês também, viu? Anotem a fonte de onde vocês pesquisaram. Agora é a sua vez, só alegria. Vamos lá. Vamos fazer atividades. As atividades a seguir, vocês vão copiar no caderno de vocês e vão respondê-las com calma e atenção. Ninguém aqui está com pressa, está todo mundo em casa, tá? Então, vocês vão responder com calma e atenção. Vocês vão tirar uma foto da resposta de vocês e vão me enviar. Uma dica, copiem as perguntas à caneta
e as respostas façam a lápis, porque se vocês errarem, é muito mais fácil para corrigir. Se vocês preferirem, quem tiver mais dificuldade para escrever, né, pode me mandar as respostas por áudio ou por vídeo. Quando vocês forem me enviar as respostas, por favor, enviem no particular, não enviem no grupo, porque senão acaba se perdendo. E se tiverem dúvida, claro, perguntem. Então, dessa vez eu fiz aí 10 atividades para vocês fazerem no caderno, tá bom? Vou ler aqui para vocês. 1. Quais estados formam a região centro-oeste do Brasil? 2. Onde está localizada a capital do Brasil? Brasília? 3. Você já visitou alguma cidade na região centro-oeste? Se sim, qual? 4. Quais as 4 principais atividades econômicas da região? 5. Você já trabalhou em alguma dessas áreas? Dessas áreas eu me refiro, né? Em alguma das atividades econômicas que nós trabalhamos aqui? Se sim, como foi a sua experiência? 6. Você sabe o que significa a expressão produto transgênico? Pesquise e anote em seu caderno, não esquecendo de anotar também a fonte da pesquisa. 7. É correto afirmar que a prática da agricultura, da pecuária, da mineração e da indústria não causam impactos ao meio ambiente na região centro-oeste? Justifique. Então, vocês vão colocar sim ou não, tá? É correto afirmar que não causam impactos? Ou é errado afirmar que não causam impactos? E vocês vão justificar. O que significa justificar? Vocês vão me dizer por que sim ou por que não, tá bom? Pode ser, inclusive, com passagens aí do slide, tá? 8. Pesquise no dicionário ou na internet o significado da palavra bioma e passe para o caderno. Nós vimos, né? 9. Quais os biomas presentes nos estados da região centro-oeste? São 3. Lembram que nós vimos? Muito bom. 10. No território brasileiro, há a ocorrência de 6 biomas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 3 deles nós vimos agora, né? O Cerrado, o Pantanal e a Amazônia. Mas existem mais 3 que nós ainda não vimos. Vocês vão pesquisar e anotar no caderno de vocês quais são os outros 3 biomas presentes no Brasil e que nós ainda não estudamos. Certo, pessoal? É isso então, bom dia para vocês são lindos. Vejam e revejam essa apresentação e me mandem assim que fizerem. Beijinho no coração.